Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Diabetecast, o podcast para você diabético ou diabética. Nesse episódio, percebi no final, na parte da edição, que a minha voz ficou um pouquinho estourada. Então peço desculpas por esse erro, mas para que não precisássemos regravar o episódio com as pessoas incríveis que traremos junto da nossa conversa de hoje, eu preferi manter dessa forma. Prometo que para os próximos me prepararei melhor e trarei um conteúdo de melhor qualidade. Valeu, galera! Pessoal, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Diabetecast, um podcast para você diabético, curioso, médico, enfim. Se você gosta de diabetes ou se você gosta de um diabético, aqui é seu lugar. Então, para contar um pouquinho para vocês sobre esse episódio incrível da segunda temporada, onde eu também trarei pessoas... Eu vou trazer muita gente incrível. Então aguardem aí que cada episódio vai ter uma galerinha diferente, com conteúdo diferente. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito juntos, muito realmente. Então, muito prazer, eu sou o Rafael Ferreira, sou diabético há 27 anos, com muito orgulho. Gosto da minha diabetes porque ela me transforma na minha melhor versão e com isso eu venho tentando ajudar as pessoas a entenderem melhor a diabetes delas. Então a minha ideia aqui é conectar as pessoas, né? Dar um sentido aí de pertencimento, né? Reconhecimento, de propósito, para que a gente consiga se misturar. E eu acho que se misturando, né, a gente consegue se fortalecer e fortalecidos a gente consegue chegar mais longe, né? Não tem como. Sozinho a gente pode chegar mais rápido, mas junto a gente vai chegar mais longe, a coisa vai ser mais gostosa. Eu acho que compartilhar e ter um lugar onde tem pessoas parecidas com você é incrível. O Diabeticando surgiu com um propósito, então, né, de melhorar a comunicação do paciente e médico, de conectar as pessoas. É isso, tá? É uma linguagem comum aqui do Diabeticando, a ideia é conexão, então vem somar com a gente da forma que for, fazer parceria, quer aparecer no podcast, não importa, vem que a gente tá junto realmente. Então estamos aqui na segunda temporada do Diabetecast, e nessa segunda temporada aqui eu trarei participantes, para que as pessoas possam discutir, né? São todos diabéticos, tá? Pode ser que aí lá no final lá eu traga uns familiares não diabéticos aí para contar o que nós diabéticos aprontamos nas hipoglicemias. Ia ser algo bem legal, hein? Mas por enquanto são diabéticos, pessoas que querem trocar com a gente. Então, com muito carinho, eu estou aqui. Eu tenho certeza que isso vai ser bem interessante para todo mundo, vai ser bem divertido. No dia 12/8 agora, nós teremos o nosso próximo encontro online. Então, teremos um encontro todos os meses. Participe, vai ser bem divertido. A ideia é nós nos encontrarmos no mesmo local online e conseguirmos aí discutir, bater um papo, né, entender melhor quem é o outro, formar uma nova amizade, talvez, né, começar a praticar um esporte em conjunto. Eu não sei. Eu sei que quando a gente se mistura, coisas incríveis acontecem. E, pessoal, hoje eu estou aqui com duas pessoas incríveis. Uma pessoa eu já conheço de algum tempinho, porque ela já vem interagindo aqui com o Diabeticando e, assim, vem ensinando bastante pra gente. E a outra pessoa, eu acabei de descobrir que eu já deveria ter conhecido antes. Porque rolou uma coincidência, aí se der tempo aí no meio do podcast a gente conta. Mas foi uma parada sinistra, assim, de tipo, ter conhecido alguém na segunda-feira que falou de um projeto e descobrir que ela participa desse projeto. É o misticismo aí acontecendo dentro dos diabéticos. Então eu queria dar as boas-vindas, sejam muito bem-vindas. Esse espaço é de vocês, é de nós diabéticos. Fiquem à vontade, a ideia nossa aqui é compartilhar realmente a melhor forma, né, que a gente trata a nossa diabetes, a forma que a gente leva a nossa vida. Então eu queria, primeiramente, eu vou trazer todos com ordem alfabética, né? Acho que é mais justo, para que senão eu vou falar, pô, eu vou chamar você primeiro, então vai ser sempre na ordem alfabética. Gisele, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso ter você aqui participando com a gente. Oi, Rafa, boa noite. O prazer é meu.
Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez conversando com você. E é a primeira vez no podcast, né? E é isso, eu estou aqui ansiosa por esse nosso momento. Eita, Gi, ansioso tô eu, e pior que a gente fica ansioso, a diabetes sobe. Eu vou confessar pra vocês que eu uso lá o Miau Miau, aí eu tenho o monitorzinho no computador aqui, eu fico olhando, aí quando começa o podcast a diabetes sobe assim, ó, aí acaba o podcast, passa 15 minutinhos, ela desce e volta pro normal. Mas não tem jeito, durante o podcast aqui já, né, já vai dando uma medidinha aí, uma olhadinha, que a atenção aqui acontece, não tem jeito. E eu também queria dar as boas-vindas, Caroline. Chamarei você de Carol hoje a noite toda. Seja muito bem-vinda. Olá, Rafa. Boa noite, gente. Tudo bom? É um prazer estar aqui, meu primeiro podcast. Obrigada pelo convite, né? Pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre esse assunto que nos interessa tanto, né? Pô, gente, eu tô muito feliz, meu. Vocês não sabem, eu tô empolgado pra caramba, meu. Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, meu. Bem legal porque é uma coisa que, pelo menos uma dessas coisas aqui, todo mundo é. Então a gente vai falar de mães e filhos. Mães não é todo mundo, né? Mas todo mundo tem uma. Isso é regra, meu. Não tem ninguém que não tem uma mãe. E filhos. Todo mundo aqui é filho. Então, né, a gente vai falar de um assunto aí que praticamente permeia nossas vidas. E por que mães e filhos? Porque a Gisele eu conheci ela, na verdade, ela tem um perfil bem interessante no Instagram. Depois ela vai me passar aí o endereço dela certinho, vocês vão conhecê-la melhor. Mas a Gi traz uma proposta assim de uma questão de gestação. Ela passou por uma gestação, ela é uma diabética que tem um controle diferenciado, é bem interessante a forma que ela controla a diabetes dela. Então eu quis trazer ela como mãe. Ela representa isso para mim. Na hora que eu olho para a Gi assim, que eu consigo imaginar, ela tem uma essência muito gostosa e é algo de mãe. Então eu falei, pô, eu vou trazer a Gi pra cá. Ela é uma pessoa que putz, a gente vê ela posta as fotos com os filhos dela lá, daqui a pouco, quem sabe, os filhos dela não vêm participar aqui do podcast, dar um oi pra gente também. E é isso, meu. Então eu falei, pô, com todo carinho eu vou convidar ela aceitou. A Gi vai participar depois do outro podcast, porque, meu, vocês vão se conhecer aí, ela tem coisa pra caramba pra falar, e tem algo específico dela que é muito interessante, que não é todo mundo que tem. Então ela vai vir num próximo podcast aí pra contar isso pra gente. E a Carol é uma pessoa que mostrou que ela acredita no que eu acredito, que é conectividade. Então, a nossa conversa começou assim, pô, eu me juntei com uma galera, né, um programa aí de especialidades, algo que falava sobre diabetes, que ajudava os diabéticos, e isso fez eu ficar fortalecida. Então eu falei, caramba, e aí ela me falou outra coisa. Eu também queria falar sobre, né, a questão dos filhos, assim, eu queria falar para os pais, falar para as mães da importância, né, dessa troca, enfim, e falar como que a gente se sente, né? Às vezes o comportamento que você tem com seu filho, talvez você seja um pai, né, que tenha um filho diabético, é parte fundamental do processo. A gente tem altos e baixos. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui hoje com muito mais conhecimento e de formas mágicas aí de fazer as coisas. Então, para a gente começar, eu sempre faço aquela perguntinha que eu acho bem interessante, porque aí a gente sabe um pouco da essência da pessoa, e eu acho que essência é uma das coisas mais importantes. Então, Gi, conta pra gente, onde que você nasceu e como que foi a sua infância? Quero saber de uma brincadeira que você gostava de fazer quando você era pequenininha. Rafa, eu sou de Maceió, Alagoas. Eu nasci aqui e sempre vivi aqui. E brincadeiras de quando eu era criança, eu gostava muito de brincar de boneca, né, de casinha. E como eu tenho 2 irmãos, né, homens, um mais velho e um mais novo, eu brincava de tudo que eles brincavam também. Então eu jogava bola, eu brincava de carrinho, jogava chimbra, que vocês chamam de bolinha de gude, né? A gente chama de bolinha de gude, de chimbra. Então eu brincava de muita coisa. Então quando eu estava sozinha, eram essas brincadeiras tipicamente de meninas, digamos assim, né? De boneca, de casinha. Mas para poder ter companhia, eu brincava com os meus irmãos. Então era do que eles estivessem brincando, de carrinho, de bola, enfim. Brincar era brincar, podia ser qualquer coisa. É isso, né, Gi? Tem uma música que eu ouço de um grupo chamado Reverb, que ele fala assim, a criança que eu fui um dia veio me visitar, né?
E ela fez a pior não, né? A melhor pergunta que ela poderia fazer, que é, quer brincar comigo? E é bem louco, né? Às vezes a gente cresce e acaba esquecendo um pouco dessa essência, a gente só queria brincar, e às vezes é brincando que a gente resolve os nossos maiores problemas. E galera, já tenho certeza que vocês aprenderam uma coisa nova aí. Eu joguei bolinha de gude a minha infância toda, mas chimbra é a primeira vez que eu ouço, meu. Eu vou até perguntar pra Gigi, é com CH ou é com X? Eu não sei. H com X. A gente chamava de chimbra, mas é bolinha de gude. Foi só uma brincadeira, deve ser algo bem regional. Eu nunca tinha ouvido falar. Carol, conta você pra gente onde que você nasceu, como que foi a sua infância, e conta pra gente se você brincava de chimbra também. Então, eu nasci em Santos, mas eu morei a vida toda no Guarujá. Eu nunca brinquei de chimbra, porque eu sempre fui uma criança bem tranquila, então, por ser filha única também, eu sempre brinquei sozinha. E por brincar sozinha, eu sempre gostei muito de ler. Então, eu gostava muito de ou brincar de professora, que posteriormente me tornei professora, e eu gostava de brincar de ler. Eu sentava e ficava lendo gibi. Era essa a minha diversão quando eu era mais novinha. Pô, Carol, que legal, meu. Eu na minha infância também, olha que legal, eu encontrei alguém que lia gibi. Hoje em dia é difícil você achar pessoas que liam gibi. E eu tive, graças a não sei qual que era, mas meu pai, ele adorava voltar do trabalho, passar na banca de jornal e comprar um gibi pra mim. Não sei por quê. E aí em casa tinha muito gibi, a gente até trocava, tipo, levava em sebo e trocava. Mas ele fazia isso sempre. Se não todo dia, tipo, um dia sim, um dia não, eu acho que ele passava para comprar o jornal. Eu não lembro, eu era muito pequeno. Ele comprava o jornal para ele alguma coisa do tipo e me trazia um gibi. Então eu li muito gibi, muito gibi, muito gibi. E hoje eu dou graças a Deus, porque, né, às vezes até você percebe que quem leu bastante quando era pequeno, leu uma quantidade maior, teve uma absorção maior de conteúdo, a pessoa escreve de uma forma mais correta, né, consegue formular mais coisas. Eu acho que a leitura, principalmente do gibi, que é algo que traz questões de caráter, de lealdade, de brincadeira, é algo bem importante para a formação e que falta um pouco. Hoje em dia é galinha pintadinha o gibi, né? Mudou um pouco. Mas acho que é bem importante essa questão da leitura, né? Nossa, eu sou apaixonada por Turma da Mônica até hoje. Se eu ver um gibi assim, eu quero comprar para ler. Eu ganhava um novo toda semana, quando não era de 3 em 3 dias, e eu devorava. Meu pai tinha até raiva. Menina, tu leu esse livro em um dia. Calma, não dá para comprar outro agora. Eu falava, mas eu terminei, eu não vou ler de novo. Ai, Carol, isso foi uma lembrança muito boa, porque eu também lia os gibis e eu gostava muito também. Que bom que a gente tá num trio de gibi, né? Vamos trocar aí Você viu, meu? indicações pra ler. Eu vou mudar o nome do podcast. Pô, meu, vou ter que mudar o nome do podcast. Vai ser gibis, meu. Vai ser, a gente vai fazer um podcast de gibi. Aí a gente vem e fala aqui. Mas, meu, sério, até hoje em dia, depende da onde que eu vou, assim, que eu acabo surrupiando um gibizinho pra ler. Mas não tem jeito. É algo que eu curto bastante. Gente, pra gente seguir, Gi, conta pra gente. Algumas pessoas que vieram aqui, enfim, que vão vir ainda, elas não lembram, né, como eram antes da diabetes, porque elas tiveram a diabetes muito cedo. Mas alguma coisa fica assim na memória. Então eu já queria trazer, assim, antes e depois da diabetes. Como que era antes da diabetes? Se você lembra de alguma coisa? E como que foi que você descobriu? O que você sentia? Você sentia alguma coisa? Eu digo isso porque nós tivemos aqui uma participante. Se você não ouviu, escute lá o primeiro episódio dessa segunda temporada. A Bruna, por exemplo, ela foi numa festa e lá tinha um mutirão de medição da diabetes. Aí os amigos dela, vamos medir. Aí todo mundo mediu e ela tomou um HI, que HI é quando a diabetes está acima de 600. Aí, assustada, ela foi descobrir que era diabética. Mas ela não tinha nenhum sintoma, ninguém na família é diabética, nunca ia descobrir. Então, a ideia aqui é entender como cada um descobriu, até para que você, quem sabe, tá vendo alguém perto de você aí com muita sede, você vai ver aí que a gente tem mais ou menos os sintomas parecidos. Quem sabe? Talvez esse seja o sinal para você poder tomar um alerta. Então, conta pra gente, Gi, se você lembra alguma coisa de antes da diabetes, alguma coisa que era muito diferente,
Não vai falar que você comia um bolo inteiro, hein, meu? Me ajuda aí, senão eu vou ficar com vontade. E como que foi que você descobriu e o que você sentia? Ó, Rafael, eu me lembro de muita coisa, porque ao contrário da maioria, né, de vocês, o meu diagnóstico chegou com 25 anos. Então, eu comecei a deixar de produzir insulina adulta já. Então, eu me lembro de muita coisa, né? Me lembro da infância, da adolescência, do início da vida adulta. Então, eu fazia faculdade, eu ia para farra, eu bebia, né? De farra, tá, minha gente? Não era um negócio fora do normal, não. Então, eu fazia faculdade de enfermagem. E quando o meu diagnóstico chegou, eu estava terminando já. Então, eu me formei, me casei, comecei a trabalhar e comecei a usar insulina tudo no mesmo ano, que foi em 2006. Então, antes disso, tinha muita coisa, né? Muita lembrança, tinha muita coisa que eu poderia dizer a você que me lembro. Não, eu não comi um bolo inteiro. Eu nunca fui assim de bolo, embora eu gostasse de doce, de biscoito, de docinhos e tal, mas nunca fui assim de comer muito bolo. Mas eu tinha uma vida tranquila, eu fazia exercício, passei uma época que eu não queria mais fazer. Então eu tinha uma vida comum, normal. Então eu tenho milhares, né, de lembranças. E aí esse diagnóstico veio também bem diferente desses relatos que você falou agora, né, ou de estar com a glicemia muito alta sem sintoma nenhum, ou como vários relatos que eu já vi, que é ter vários sintomas sem internado e tal. Eu nunca fui internada por conta do diabetes, eu nunca tive uma cetoacidose grave, que eu precisasse, né, ser internada, enfim. Como foi que eu descobri? A minha mãe sempre levava a gente para fazer esses exames de rotina, né? Então, todo ano a gente fazia hemogramas, glicemias em jejum, enfim. E aí, numa dessas, a minha glicemia, ela deu no limite. Ela não deu alta, ela não deu alterada, ela deu no limite. E aí, minha mãe ficou preocupada, me levou ao médico. E na época, isso em 2001, 2002, eu acho, enfim. Na época, o médico disse que eu tentasse cortar os doces, os refrigerantes e tal. E aí eu passei 2 meses fazendo isso. E 2 meses depois eu fiz o teste de novo e a glicemia estava exatamente igual. E aí ele me encaminhou para o endócrino. E aí eu passei os anos seguintes até chegar em 2005, mais ou menos, 2004, 2005, fazendo dieta restritiva. Na época eu não conhecia contagem de carboidrato. Na época eu só pensava assim, ele mandou cortar o açúcar. Então tudo que tinha escrito açúcar no rótulo eu não comia. Então eu perdi peso, foi um negócio assim muito estranho. E aí nesses acompanhamentos com os endócrinos, eu fiz outros exames e todos os exames eram normais e ela me liberou. E aí a minha mãe, ela continuou preocupada, então eu continuava indo aos endócrinos todos os anos, até chegar no médico que me acompanha até hoje. E aí ele fez outros exames que eu nunca tinha feito, eu não sei se vocês chegaram a fazer, que ele detecta o anticorpo, né, que é responsável pela doença autoimune que causa o diabetes tipo 1. E aí eu fiz esse exame, para ele dar normal, o valor era 1 na época. E o meu deu 18. Então eu já sabia que tinha alguma coisa errada aí. E aí depois disso ele disse, olha, você ainda não tem diabetes, você ainda produz insulina, mas você será diabética em algum momento da vida. Então a gente ficou acompanhando isso durante vários meses. Depois eu comecei a usar Lantus, que é insulina lenta, para dar tipo uma poupada no meu pâncreas, para me ajudar, para que ele não falhasse logo. E aí quando foi em 2006, aí eu parei de produzir insulina e precisei continuar com a Lantus e entrar com a insulina rápida, que foi assim que eu comecei. Então, é como se a gente tivesse... Eu até perguntei para ele na época, se alguém me perguntar agora se eu sou diabética, eu digo o quê? Ele diga que sim, né? Porque eu já estava começando a falhar e já tinha começado a usar Lantus. Mas eu não passei mal, eu não fui para o hospital, eu não tive uma glicemia HI, né? Que são as coisas clássicas, né? Eu não tive sinais e sintomas porque eu ainda
não estava com essa glicemia alta, ela ainda era normal e eu tinha uma outra variação. Pronto, e assim foi feito o meu diagnóstico. Bem no início, é como se a gente tivesse pego o diabetes, e não o diabetes tenha chegado e me assustado e me pego, sabe? Então, a gente encontrou ele antes dele me encontrar, digamos assim. Eu costumo dizer que é uma descoberta diferente. A maioria das pessoas, elas sofrem, né? Algum tipo de sinal e sintoma ou são hospitalizadas. Isso não aconteceu comigo. Caramba, Gi, que, né? Graças a Deus, meu, que bom. Realmente, né? As pessoas sofrem. A Raik, por exemplo, no último episódio falou. Ela se sentia enjoada, muito mal, ia pro hospital, o pessoal falava, é virose, vai embora. E ela mal, meu, e virose, vai embora. Então, caramba, que nesse, eu não sabia desse exame, não tinha conhecimento desse exame que pega esse anticorpo, né? Mas tá vendo, às vezes você tá ouvindo a gente aí e acha que só tem que fazer examezinho de dedo lá, e aí o exame de dedo deu um pouquinho alterado, tô com diabetes. Não é isso, né? Pelo contrário. Inclusive, se você chegou aqui porque você fez um exame de dedo e deu lá seus 120, você acha que, ai meu Deus, agora eu sou diabético, sendo que esse é o único exame que você fez na vida, não é bem assim. A gente tem que pesquisar a fundo, entender realmente, né, o que está acontecendo. E se for, meu, eu acho que tratar, fazer as coisas da melhor forma possível e o quanto antes para ter o melhor resultado, né? Não tem jeito. E você, Carol, conta pra gente. Como que era antes da diabetes, né? Você falou que foi bem cedinho aí também, desde os 6 anos. Você lembra de alguma coisa assim que você fazia antes de ser diabética, que não deu para fazer depois? Alguma coisa que sua mãe deixava você fazer, depois ela não deixava? E como que foi que você descobriu? O que você sentia quando você descobriu a diabetes? Então, como foi muito cedo o diagnóstico, a única coisa que eu lembro que a minha mãe deixava, vou expor ela mesma, que ela deixava eu fazer antes e que depois ela não deixou mais, era ir nos passeios da escola. Eu estava na pré-escola e eu lembro que tinha passeios e ela me deixava ir. E depois do meu diagnóstico, ela nunca mais deixou eu ir por puro medo de que as pessoas lá não soubessem cuidar de mim. Essa é uma lembrança muito viva que eu tenho. E, assim, de resto, não tenho nenhuma lembrança de alguma coisa que eu tenha parado de fazer por conta da diabetes, mas eu me recordo que antes da diabetes eu descobri uma paixão assim muito forte que me ajudou muito também no tratamento, que foi a natação. Anos antes de virar diabética, eu entrei na natação por conta de problemas respiratórios e depois de um tempo eu acabei entrando no grupo de competição da escola aqui de natação e isso foi assim uma coisa que foi a melhor coisa da minha vida, porque depois que aconteceu o diagnóstico, por conta do preconceito, muitas pessoas acharam que eu não ia ser mais capaz de fazer nada, que eu ia ser uma coitada, que eu não ia conseguir fazer alguma coisa normal. E depois do diagnóstico, ter entrado para um grupo de competição de natação, ter ido competir em vários lugares, vários clubes famosos por aqui pela Baixada, foi assim, mesmo que eu não tivesse tanta noção disso, naquela época aquilo foi muito grandioso, assim. Falando um pouco sobre o meu diagnóstico, eu lembro até hoje que era ano de Copa do Mundo, 2006, eu estava no primeiro ano da escola, e era época de frio. Eu fiz até um post no Instagram. Era junho, julho. E tava muito frio. E por ser o primeiro ano na escola, eu chorava muito pra minha mãe que eu não conseguia enxergar o quadro. A minha vista tava ficando embaçada, eu não conseguia enxergar o quadro. Quando eu chegava em casa, eu não conseguia fazer lição de casa. Então eu chorava muito porque eu não enxergava o caderno, assim, próximo de mim. Eu tinha que chegar muito perto pra escrever. E a minha mãe diz que eu tava emagrecendo muito rápido, a roupa da minha escola caía, e eu sempre fui uma criança, assim, bem magrinha, e eu tava ficando, assim, muito magra, e tava ficando nítido isso, eu tava ficando com uma aparência doente, eu bebia muita água, é uma época que a gente não sente muita sede, né, porque é frio. Carol, desculpa te interromper, mas em quanto tempo você percebeu isso? Assim, foi algo rápido que aconteceu ou demorou um tempo? Eu acredito que isso tenha durado semanas, mas eu não me recordo. Eu acredito que tenha durado semanas,
porque a minha pediatra foi muito rápida. A minha mãe percebeu que eu estava bebendo muita água, né? Eu fazia muito xixi. E, assim, aqui a gente saía muito a pé. Então, eu saía de casa, minha mãe falava assim, vai no banheiro para você não ir em qualquer lugar. E eu chegava no meio da rua, eu queria ir de novo. E eu emagrecendo, a roupa caindo, e emagrecendo, e isso de chorar de não enxergar o quadro. Aí eu tive uma consulta na pediatra, a minha mãe contou, e ela falou assim, a gente vai fazer os exames porque isso pode ser diabetes. Aí ficou todo mundo enlouquecido, né? Como assim diabetes? Criança tem diabetes? Nossa, como assim? Não, isso não pode ser. E na mesma época, a empresa do meu pai ia dar uma festa em que só era permitido ir o casal, ou seja, eu ia ficar na casa da minha avó com os meus outros primos. Isso era uma sexta-feira, eu ia dormir na casa da minha avó. E eu já estava tendo, né, sintomas. E eu lembro que o meu exame de sangue saiu na sexta-feira, horas antes da festa. Eu estava na escola. A médica só pediu pra me pegar da escola, dar o café, fazer a minha mala e me levar direto para o hospital. Eu lembro que eu não sabia o que estava acontecendo, eu só sabia que eu estava indo para o hospital. Assim que eu cheguei no hospital, o teste capilar, né, a glicemia, deu 500 e pouquinhos. E eu estava normal. Eu só estava com sintomas, mas eu não estava me sentindo mal, assim, de prestes a entrar em coma, nem nada do tipo. Eu lembro que eu fiz esse exame do anticorpos que a Gi falou, e aí começou, né, a luta. Eu fiquei de jejum, aí no outro dia a médica passou, aí começou, já só pelo teste capilar já era diagnóstico, e aí começou a loucura, né? E foi quando eu fui apresentada ao programa de especialidades, que a gente vai tratar mais pra frente. Ô, Carol, diabetes, quando ela vem, ela, né, eu quando descobri a minha, tava com 300 e pouco. Imagina você com 500 e pouco, o que você tava sentindo, sem saber o que era. Deve ter sido uma loucura, né, meu? Isso Também foi tão marcante que eu lembro que no dia que eu saí do hospital era a final da Copa do Mundo de 2006. Olha que loucura, eu saindo do hospital e eu lembro claramente que foi final de Copa do Mundo. E as pessoas gritando na rua e eu voltando para casa numa situação totalmente diferente, assim, como se a vida tivesse virado de cabeça para baixo, né? Mal sabia eu que ela tinha virado pro lado certo. Verdade, meu. E, pô, perder os passeios de escola. Eu acho que minha mãe não me bloqueou dos passeios de escola, porque a nossa médica, ela não era muito boa. Então, meu tratamento era só com NPH. Até os meus 18 anos eu tratei só com NPH. E eu acho que por isso ela não tinha uma concepção muito formada. Pô, eu ia pra passeio da escola, comia lanche, comia porcaria, tava nem aí. Enfim, né? Muito louco. A gente sem informação, né, faz besteira aí sem saber. Por isso que eu falo, acho que a informação é, né, a coisa mais importante que tem, não tem jeito. Gi, conta pra gente o que você já fez como tratamento, né? Você contou aí a sua trajetória até virar uma diabética. A Gi teve um processo mais, tipo, foi mais, não sei se foi mais doloroso, não sei se eu posso falar doloroso, né? Até porque é dela, mas processo mais lento, né? Ela conseguiu se preparando ali para o que estava acontecendo, né? Foi caindo aos poucos. Um pouco diferente da Carol, que, sei, de uma semana para o hospital, diabetes e tudo mais. Então, Gi, como que foi seu tratamento? E como que ele é hoje em dia? Até onde que ele chegou hoje em dia? A gente vai fazer um podcast ainda depois do tratamento da Gi. Ela vai chegar no nível e depois a gente vai fazer um podcast só sobre isso, que aí a gente vai explicar certinho, vai ter um outro participante que também vai falar um pouco sobre o assunto. Mas, Gi, conta pra gente, como que é que você já fez e como que você faz hoje em dia? E, pessoal, muito importante, tá? É o tratamento da Gi que a gente tá falando aqui. Não é o meu, que provavelmente é bem diferente do dela, e muito menos o da Carol, que também é diferente do meu e do da Gi. Então aqui a ideia não é a gente dar um exemplo de tratamento para você, é a gente contar como a gente faz para cuidar da nossa diabetes. Aqui a ideia é exemplificar a diversidade que existe no tratamento de 3 diabéticos tipo 1. E é isso, tá? Nós não estamos de nenhuma forma influenciando você ou sugerindo a você um tratamento. Pelo contrário, estamos somente contando como que nós nos tratamos. Conta aí, Gi, pra gente.
Oi, Rafa. É isso que você falou agora, é algo muito importante também. Porque não existe realmente, né, uma forma única da gente ser tratado. Acho que as únicas coisas que são para todos os diabéticos tipo 1 são aplicar insulina, seja de que forma for, né? E conhecer a glicemia, né? Então, eu acho que são as duas únicas coisas que todo mundo precisa fazer, né? Se for diabético tipo 1. O restante vai depender de muita coisa, né? E aí, para responder essa sua pergunta, até dentro desse contexto, né, de depender de muita coisa, eu comecei o meu tratamento, como eu tinha falado antes, só com Lantus, porque eu ainda produzia insulina e ele achou por bem, né, começar só com a insulina rápida. Então eu passei, eu acho que quase 2 anos só usando Lantus. E, ou seja, eu aplicava uma vez por dia, não me lembro nem a dose. E aí eu aplicava uma vez por dia e fazia uma dietinha, né? Então, naquela época eu só comia coisas diets, né? Sem açúcar, porque era aquela cultura de achar que se fosse com adoçante estava tudo bem, né? Eu não conhecia os pormenores dos carboidratos, que as outras coisas iam modificar a minha insulina, né? Então, eu poderia dizer não a um brigadeiro e comer um prato de macarrão e achar que tá tudo bem, né? Naquela época eu não sabia. Então, meu tratamento nessa época era assim, eu evitava os açúcares e aplicava uma dose de insulina lenta por dia. E era interessante também nessa época, porque eu me lembro que eu fazia assim, quando eu queria comer um brigadeiro, eu comia um brigadeiro e mordia em 10 mordidas, digamos assim, 5 mordidas. Em geral, a gente pega aquela bolinha e põe na boca, né? E come todinho de uma vez. Então, como eu só podia comer um, para eu poder aproveitar o máximo possível, eu comia em várias mordidas. Eu me lembro disso perfeitamente. E meu esposo, na época, a gente namorava, ele experimentava o doce primeiro, para saber se valia a pena. Olha, vale não a pena você gastar o seu momento de comer um único docinho para comer isso aqui, não tá muito bom. Então, o meu tratamento no início era esse, né? Evitar comer o mínimo de açúcar possível e usar Lantus. E aí, quando eu realmente parei de produzir insulina, e aí já foi em 2006, eu comecei em 2006 usando Lantus, em 2008 eu comecei a usar Novo Rápido, então eram 2 canetas de insulina. Eu nunca fiz insulina com seringa, então eu usava as 2 canetas. A Lantus, a lenta, uma vez por dia, e a Novo Rápido em cada refeição. Então eu já comecei a usar a insulina rápida fazendo contagem de carboidrato. Já comecei assim. Então, você até tinha comentado, se perguntando se teria sido mais doloroso ou não, né? Eu ia acompanhando aos poucos. Eu não me lembro de ter esse sentimento. Talvez tenha sido bom o fato que eu tive tempo de ir me acostumando com diversas fases, né? E não me assustei com uma internação, por exemplo, né? Com um passar mal e tal. E uma outra coisa também, eu acho que até a Carol falou com a gente antes, que ela nunca teve um problema em aceitar, né? Eu também nunca tive. Eu nunca tive problema em aceitar. Eu tive medo, claro, eu fiquei triste. Também eu tive alguns receios. Eu me lembro hoje da sensação que eu tinha na véspera de fazer a minha primeira ponta de dedo sozinha. Então, eu fui para casa com o glicosímetro e meu médico disse, a partir de amanhã você vai medir assim, assim, assim. E eu não dormi. Eu tive pesadelos, né, com essa ponta de dedo que eu tinha que fazer. E pronto. Então, eu comecei a fazer pontas de dedos esporádicas, usei só insulina lenta, depois insulina lenta e rápida, já fazendo contagem de carboidrato. E aí, isso foi em novembro de 2008. Em março de 2009, eu coloquei a bomba de insulina. Eu fiz um teste com a bomba de insulina, passei um mês com ela. E já nos primeiros dias eu já pensei, eu quero ficar de bomba. Eu confesso a você que eu nunca fui aquela diabética que a gente vê de meme ou que a gente vê em filme, que consegue pegar a seringa ou a caneta e pá, colocar na perna assim, num lance só e aplicar insulina. Eu não, eu fazia prega, eu olhava muito tempo até ter aquela coragem de me furar. Então, quando eu comecei a usar a bomba, eu achei extremamente mais confortável.
além de que a bomba me dá doses bem pequenas. Por exemplo, se eu na minha contagem de carboidrato eu precisar de 1,2 unidades de insulina, ela vai me dar. E quando eu comecei a usar a Novo Rápido, ela não me dava, ela fazia de 1 em 1. Então, se eu fizesse uma contagem que desse 1,2, eu tinha que escolher ou tirar alguma coisa do meu prato ou aplicar menos insulina do que devia, correndo o risco de ter uma hiper. Então, quando eu comecei a usar a bomba, eu achei extremamente mais confortável e eu me sentia mais segura. E aí eu comecei usando uma bomba que na época já tinha um sensor, mas eu não me adaptei a esse sensor, achei ele horrível. Na época ele era muito doloroso e pouco eficiente. E aí depois de alguns meses eu parei de usar o sensor e fiquei usando só a bomba. E aí eu uso bomba desde então, desde março, dia 5 de março de 2009. Eu uso bomba há 11 anos. Pronto, esse é o meu tratamento hoje, né? Então, é bomba. Dentro da bomba a gente usa só insulina rápida. Eu uso o Novo Rápido. Uso Libre Miau Miau para medir a minha glicemia, mas eu também faço pontas de dedo para garantir o bom funcionamento aí do Libre. Faço contagem de carboidrato e faço exercícios. Então, são essas as coisas que eu faço para controlar meu diabetes. Poxa, que legal, meu. Confesso que eu anotei algumas coisinhas aqui pra gente falar, mas no começo aqui, pequenos pedaços, né? Você que é diabético e está nos ouvindo agora, vou te ensinar uma coisa. Quando você tiver que comer só um pedacinho de alguma coisa, corta isso em pedacinhos bem pequenininhos e come devagarzinho, meu. A saciedade vai acontecer de uma forma diferente. Faz um teste, um dia. Faz que nem a Gi falou. Pega um brigadeiro, aquele redondinho sem ferro. Corta ele em vários pedacinhos ou vai mordendo ele devagarzinho e vai comendo ele devagarzinho. Sim, gente, a gente pode comer brigadeiro? Claro que a gente pode comer brigadeiro, né? Tem muita gente que fala, faz contagem e come. Não é bem assim, né? A gente tem que entender que, um dia eu cheguei a me pensar, será que eu vou morrer pela minha boca, meu? Sério? Que, eu não vou conseguir controlar a minha alimentação, os meus impulsos? Se eu não conseguir controlar isso, o que eu vou conseguir controlar? Então eu acho que, né, enfim, eu acho que você comendo um pouquinho e sempre vai ser bem legal. E Gi, seu marido devia ser feliz, hein? Né? Eu acho que ele esse teste aí que ele fazia de experimentar, e eu acho que, de vez em, não sei, hein? Mas eu acho que de vez em quando ele devia comer algo que estava muito bom e falava, esse não tá bom não, isso tá ruim, nem come, e ele comia tudo. Carol, tem uma sensação aqui de que você quer falar alguma coisa sobre isso. Eu quero sim, eu não contei antes, eu acho que nem o Rafa sabe, mas eu sou estudante do último período de nutrição, e isso que a Gi falou é prática do Mindful Eating. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas de atenção plena quando a gente come, né? Então, isso que o Rafa falou, de dividir em porções menores, de aproveitar o momento, funciona de verdade. Uma vez eu fiz um experimento num workshop que eu participei, em que ele dava pra gente a famosa uva passa, que dá... diverge as opiniões, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E eu nunca tinha sentido o cheiro da uva passa, gente. E é um cheiro maravilhoso. E ele dizia, sente a uva passa na boca e aproveita o momento. E depois de um tempo ele falou assim, se vocês quiserem comer mais uma uva passa, vocês podem pegar. E eu juro por Deus que eu comi uma uva passa e eu fiquei sentindo saciedade. Eu não tô dizendo pra vocês que é comer nesse estilo, né? Um pouquinho só, mas quando tiver que comer, come com atenção plena, que com certeza você vai se saciar mais. Eu acho que isso faz todo sentido. E Gi, eu também faço isso de alguém provar as coisas pra mim antes também, pra ver se vale a pena. Eu faço isso até hoje. Já aprendi uma coisa nova. Vou começar a falar. A Carol vai adorar aqui, meu. A Carol é minha noiva, tá? Também. Só que a Carol daqui de hoje é com K. Carol, minha noiva, é com C. Ela vai adorar essa pegada aí de experimentar as coisas antes. E, Carol,
eu quando fui montar o Diabeticando, numa das minhas primeiras, eu fiz várias reuniões com uma galera para poder ver para onde que eu ia, e tem uma nutricionista que inclusive é quem faz as publicações de segunda-feira do Diabeticando. Toda segunda-feira eu posto alguma receita. Esses dias aí eu postei algumas receitas com biomassa de banana verde, tem até brigadeiro de biomassa de banana verde. Então, se você tá afim de uma receitinha aí, dá um pulo lá. E quando eu sentei para falar com ela, ela falou exatamente sobre isso, cara. Um dos assuntos que a gente estava falando, ela falou que tem uma amiga dela que estava nos Estados Unidos estudando uma teoria que queria trazer o conceito mais ampliado aqui para o Brasil. E ela falou exatamente sobre isso. A pessoa comer com atenção, sentir o cheiro, olhar para a textura, sentir o alimento na boca antes de mordê-lo, sentir o peso dele na boca, morder, engolir, sentir ele sendo engolido. Você consegue diminuir, ela falou lá a proporção, eu não lembro quanto, mas você consegue diminuir a quantidade de uma refeição necessária por refeição só pela questão de tipo assim, mudar um pouquinho o conceito ali da forma de comer. Então, putz, eu acho isso incrível. Pode falar, Gi. E aí, veja só, o princípio é esse mesmo que a Carol falou. Eu também já fiz, Carol, uns treinamentos também, uns cursos, até de resiliência com uma amiga psicóloga bem legal aqui em Maceió. E a gente fez esse teste também da uva passa. Mas quando eu vivi isso da história do brigadeiro, foi antes até de conhecê-la, né? De fazer esse teste. E a ideia era essa mesmo, ter essa atenção plena, como se... Quando eu comia o brigadeiro em 5 pedaços, em 10 pedaços, é como se eu comesse 10 brigadeiros. Né? Na minha mente, eu ia ficar mais saciada do que simplesmente colocar o brigadeiro todo na boca e sentir aquele sabor uma vez só, né? E aí, quando você falou agora da história da atenção plena, eu também me lembrei que passei por isso. E às vezes a gente aprende isso... A gente aprende isso sem querer, né? E depois alguém dá um nome para isso... E você vai lá e pode aperfeiçoar. Aí a Carol disse agora, né? Eu continuo fazendo isso até hoje. De pedir para alguém provar. O meu marido também faz. Vale não a pena. E ele faz mesmo, viu, Rafa? Ele realmente testa e diz, você não vai gostar muito não, que eu lhe conheço. E aí eu deixo para comer outra coisa. Eu escolho outra coisa, entendeu? Para poder valer a pena. E aí, lembrando também que hoje a gente conta o carboidrato do brigadeiro e come, mas na época que eu comia em 5 pedaços, eu não contava carboidrato. Eu não sabia o que era isso. Era na época em que eu simplesmente não podia comer muito açúcar e estava usando só lantos, né? Então, para mim, isso me salvava. E às vezes eu fico pensando, devia voltar a fazer isso, porque aí eu ia comer menos também, né? Menos besteiras, que de vez em quando a gente também come, todo mundo come, né? E a gente também pode. Caramba, vou fazer uma postagem no Diabeticando lá. Vou colocar assim, ó. Sugestão criada na gravação do podcast. Que vocês coloquem seus maridos e esposas para provarem antes dos alimentos, para que eles falem se está bom ou não e com isso diminua a quantidade de coisas que você come. Carol, eu sei que você quer falar uma coisinha. Conclui aí o que você quer falar e conta pra gente como que é o seu tratamento. Conta pra gente como que você faz, né? O que você já fez e como que é o seu tratamento hoje. Então, para concluir o pensamento da Gi, que ela disse que ela fazia o mindful eating, assim, né? Muito naquela, sem saber, e depois ela estudou realmente. Muita coisa na diabetes a gente aprende intuitivamente. E eu sei disso porque quando eu entrei na faculdade de nutrição, tinha muita coisa que eu sabia, mas eu não sabia os nomes e eu não sabia por que acontecia. Então, aula de fisiologia, bioquímica, para mim, assim, eu ficava... Nossa, minhas professoras deviam rir com a minha cara, porque eu ficava, assim, chocada do quanto de coisa que eu sabia, mas eu não sabia explicar, assim... É muito louco isso. Acho que a diabetes também abre muito esse nosso olhar pra gente prestar atenção no nosso corpo, né? É muito doido isso. Falando um pouco sobre o meu tratamento, eu sempre tive um tratamento com canetas, né? De insulina. Então, eu saí do hospital tomando, eu acho que era NPH e já fazendo o uso de Novorapid. Depois de um tempo, eu não me adaptei muito bem com a NPH.
eu passei para Lantus. Só que aí o problema era, a prefeitura aqui não disponibilizava a Lantus, então eu tive que entrar com um mandato judicial. Aí ok, deu tudo certo. Depois de alguns anos, acho que foi ano passado, o meu médico trocou a Lantus para Tresiba, e aí eu continuei, Tresiba e Novorapid. Em 14 anos de diabetes, eu nunca entrei com nada, nem vontade de usar bomba de insulina, porque eu sempre tive um controle muito, muito bom mesmo com a caneta de insulina. Tanto que eu só fazia controle com glicosímetro e caneta de insulina. Eu sempre sonhei, o sonho da minha vida, meu sonho de princesa era ter o meu Libre, e eu consegui adquirir esse mês, então assim, emocionadíssima. Mas agora que eu tô entrando assim nesse mundo um pouco mais moderno. Mas eu só usei também a seringa na época do hospital. Depois disso eu sempre usei a caneta e as agulhas, né? Que são menorzinhas, dói menos. Mas uma coisa que eu achei interessante, que a Gi falou, é que ela enrolava muito, né, para aplicar insulina e etc. E isso nunca me incomodou, só na fase do hospital. Eu fiquei, acho que, alguns dias internada. Eu chorava lá, mas quando eu cheguei em casa, eu não fazia muito show para aplicar insulina não e nem furar o dedo. Eu sempre fui assim muito tranquilo, e depois que a minha mãe me ensinou a aplicar insulina sozinha, eu também nunca tive problema com isso. E o meu médico nunca recomendou a bomba de insulina, ele disse pra mim que somente se eu quisesse. Mas eu nunca... Não é que eu nunca não me interessei, é porque eu sempre tive um controle bom com isso. Eu adoro oportunidades de falar sobre diabetes com as pessoas, então quando alguém vê a minha caneta de insulina assim, eu tiro da bolsa e aplico na frente de alguém, a pessoa me pergunta, nossa, que isso? Eu falo, não, você não sabia, meu amigo, eu sou diabética. Senta aqui que eu vou te explicar o que é. Essa daqui é uma caneta de insulina prazer, essa daqui é a caneta de insulina basal, essa daqui é a caneta ultra rápida, eu tomo para corrigir aqui a glicemia, eu adoro. É uma coisa, é o assunto preferido da minha vida. Pode ser um pouco chato, mas eu não me incomodo. E esse foi sempre o meu tratamento. Agora eu vou começar a usar o Libre, eu tô até bem curiosa. Então, se a gente tiver figurinhas depois para trocar. E eu também tô interessada no Miau Miau, então a gente vai ter bastante figurinhas para trocar. Pô, Carol, que legal, realmente. O Libre mudou a minha vida. Nossa, eu tava na maior dúvida se eu comprava ou não. Ai, meu Deus, aí tava, assim, não sobrando um dinheiro, mas eu tinha um dinheirinho que eu poderia gastar para isso. Falei, pô, será que eu faço? Não faço? E fiz. E falei, meu Deus, por que eu não tinha feito isso antes? O Libre, ele dá pra gente uma liberdade. Para você que não conhece, o Libre é um dispositivo que nós diabéticos acoplamos no nosso braço, né? Ele fica medindo a nossa glicemia constantemente e ele vai guardando esses resultados. Então ele faz isso por até 8 horas. E aí quando você encosta o aparelhinho nele, ele puxa todas essas últimas medições para o seu aparelhinho. Então você consegue ver a curva que a sua diabetes está fazendo, que a sua glicemia está fazendo. Isso é bem importante para a gente diabético. Porque às vezes a gente mede de manhã está 90 e mede de noite está 90. Mas o dia inteiro ela ficou em 300, que ela subiu para 300, lá ficou o dia inteiro e foi caindo e chegou em 90 no final do dia. Então o Libre faz exatamente essa função. O Miau Miau que ela comentou, ele é porque com o Libre você precisa colocar o aparelhinho do Libre perto do sensor no seu braço para capturar os dados. O Miau Miau faz isso sozinho. Ele puxa de 5 em 5 minutos o sensor e joga no seu celular, né? Ou no seu relógio, você tem que jogar no celular e depois você consegue até colocar no smartwatch, enfim. E ele aí gera gráficos de tendência. Um dia a gente vai falar aí, eu acredito que talvez no episódio que a gente for falar de tecnologia com a Gisele e com o Everton, eu acho que a gente vai falar bastante sobre Miau Miau, sobre Libre, vai ser bem legal, mas Carol, é isso, né? Eu acho que a gente procurar melhoria no tratamento é algo incrível e tem até uma zoeira, mas quando no trabalho alguém me pergunta assim sobre diabetes, mas você é diabético? Os caras que trabalham comigo já sabem que eu vou falar de diabetes. Os caras falam, não pergunta, que tipo, vai ser uma aula. Aí eles já sabem, ela vem a palestra. Aí eu começo a falar de diabetes,
Aí, puta, meu, juro por Deus, Carol, eles falam, ele vai mostrar um slide. Meu, é isso, meu. Olha lá, mostra a apresentação, mostra a apresentação pra eles. E é assim, meu, é Eu mó vou barato. comprar um data show. Não, é isso, né? A gente deixa assim no peito, fala só um minutinho, tem uma parede branca aí ali, ó. Veja, diabetes é assim. E é mais ou menos isso, né? Eu tenho o maior prazer, meu, quando eu pego ainda umas pessoas bem desinformadas que, tipo, não, mas como assim, velho? Você pode comer esse doce? Aí os caras falam, não pergunta isso, velho. Aí começa. E não tem jeito, né? Gente, eu sou professora universitária, né? Então eu chego com essa bomba pendurada. Além disso, eu sou enfermeira no Corpo de Bombeiros, então todo mundo acha que eu tô com um radinho pendurado. Então, agora me perguntou, eu não digo a ninguém, mas me perguntou, é no mínimo uma explicação de que sou diabética e que aquilo é uma bomba de insulina. Uso todas as oportunidades também. Eu acho que estamos realmente reunidos nós três com toda uma sintonia de tudo que a gente gosta, bem parecido. pô, verdade, eu vou compartilhar com vocês uma vontade que eu tenho, um sonho que eu tenho. Eu tô batalhando para poder alcançá-lo. Não sei se vocês conhecem, mas eu tenho muita vontade de gravar um TEDx, o famoso TEDx, né, que eles falam. São assuntos que envolvem o desenvolvimento da humanidade. São pessoas escolhidas para fazerem isso, elas têm exatamente aquele minuto, não há testes. Então você chega lá, você tem 45 minutos, está pronto, estou pronto, solta o time e você faz. E o assunto que eu queria trazer dentro de um evento desse é diabetes para não diabéticos. Eu queria falar para todo mundo que não é diabético sobre diabetes. Caramba, eu não sei por que isso. Né? O que vai mudar na vida dessas pessoas? Provavelmente e efetivamente, na grande maioria, nada. Mas, pô, já pensou que legal eles, sei lá, sabendo, né, sobre a diabetes, sobre como que é, se tiver um familiar, como que pode ajudar. E pelo amor de Deus, para não fazer mais aquela pergunta, mas você pode comer isso? Porra, velho, meu, me ajuda aí, velho. Então eu acho que o TEDx vai começar assim. Pessoal, a minha intenção aqui é nobre. É para que vocês nunca mais perguntem para ninguém. Oh, mas você pode comer isso? E eu acho que é assim que eu vou começar e é assim que eu vou terminar. Então, pessoal, depois de tudo isso que eu falei para vocês, espero que vocês nunca mais falem para ninguém. Oh, mas você pode comer isso? Eu acho que ó, já até criei aqui com vocês aqui, acho que vai ser mais ou menos isso. Mas isso é verdade, tá? Eu tenho muita vontade de fazer isso. Espero que um dia eu consiga. Gente, para a gente poder entrar no nosso tema do nosso podcast, né, como a gente falou aqui, traremos o tema de hoje é mães e filhos. Temos duas pessoas aqui que vão tratar desse assunto de uma forma bem legal. Gi, trarei você aí na referência como mãe. E eu queria que você contasse para as pessoas o porquê que eu trouxe essa referência. Porque eu sei, e eu poderia dar uma introdução, mas eu tenho certeza que não seria a altura de que você mesmo contasse a sua história. Então, Gi, o espaço é seu, fica à vontade, conta pra gente aí um pouquinho da sua história e por que a Gisele é considerada, assim, é relacionada com o assunto mãe. Ai, Rafa, eu acho que esse é o meu assunto favorito dentro do diabetes. Eu acho que você me relaciona, assim, né, com o assunto mãe, porque ainda existe um tabu muito grande de que nós, diabéticas tipo 1, podemos ter filhos, né? Ou devemos ter filhos. E tanto eu como muitas outras mulheres, eu não sei se a Carol já passou por isso, eu espero que ela não tenha precisado passar por isso, já que ela é diabética desde criança, de alguém ouvir que não é uma boa ideia, né? Que a gestação é de risco, e que a gente não devia engravidar, que não era uma boa ideia, né? E eu ouvi isso também, né? Como eu disse, já tinha conversado com você antes, e já tinha falado aqui, eu me formei, me casei, comecei a trabalhar e comecei a usar a insulina tudo no mesmo ano. E eu sou enfermeira. Ou seja, sou enfermeira, as pessoas imaginam, ela sabe de tudo, né? E eu não sei, claro, né? Eu já ouvi vários relatos de vários profissionais de saúde que dizem que saíram da faculdade sem entender completamente sobre diabetes.
eu sabia o mecanismo, eu sabia o que era, eu sabia o que podia causar, mas em geral a gente aprende o lado negativo da coisa. A gente é sempre empurrado para o tratamento das sequelas, da cetoacidose, a gente é empurrado para o tratamento do pé diabético. Eu não aprendi, em momento algum, eu tive uma aula na faculdade que me ensinasse a ajudar a tratar realmente o diabetes, a compensar. O diabético é sempre visto como alguém descompensado, né? Ou seja, se você perguntar, quando eu pergunto aos meus alunos o que é que vocês acham que é diabetes, eles dizem glicose alta. E nós não temos a glicose alta. Você tem, Carol? Você tem, Rafa? A gente não tem, não está controlado. Pode ser que a gente tenha um pico ou outro, mas a gente não tem a hiperglicemia como algo do tempo inteiro, né? Diário. Eu sei que a maioria dos diabéticos não tem um bom controle, eu sei que a maioria dos diabéticos tem uma glicada maior que 9, mas ainda assim a gente tem, né? Tem tratamentos e a gente não vê isso na faculdade. Eu acredito que a Carol também tenha passado por isso, ou pelo fato de ela ser diabética, ela possa ter levado alguma outra informação, né? Lá para dentro da faculdade dela, já que ela está se formando aí em nutrição. E aí, tanto eu como as pessoas que trabalhavam comigo, eles não tinham essa experiência. Todo mundo me via, eita, né? Se tornou diabética, Igi, eu ouvi esse mesmo, Igi, não é uma boa ideia, né? Engravidar não era uma boa ideia. Hoje em dia eu até compreendo, né? Por que eles dizem isso, porque era até onde eles conheciam. Mas isso começou a me levantar dúvidas, né? Eu tinha acabado eu estava noiva, comecei a usar insulina, me casei alguns meses depois, e aí eu comecei a me perguntar, e agora, né? Eu não vou poder ter filho, eu queria ter filho, mas não era para aquele momento, era mais para frente. E aí eu cheguei a pensar, a conversar, né, com meu esposo, se não seria melhor que a gente já tentasse logo, porque eu só estava tomando Lantus, eu ainda produzia alguma coisa de insulina, então talvez fosse mais seguro para o bebê que eu engravidasse quando eu ainda não era, digamos assim, grosseiramente falando, totalmente diabética. E aí eu fui conversar com o meu endócrino na época, muito triste, assim, chateada, e levei essa ideia para ele, né? Aí ele disse, não quero que você fique pensando assim. Eu quero de você duas coisas. Quando você quiser ser mãe, você me avisa. E a outra coisa não me chegue aqui grávida, por favor, né? Vamos planejar isso, porque eu preciso que você tenha um bom controle antes que isso aconteça. Né? Eu não tinha um mau controle, mas eu estava com o início do diabetes ainda, então eu ainda não tinha avaliações, né, para serem feitas. E aí aconteceu tudo isso que eu já disse para vocês, né? Passar 2 anos só com Lantus, depois começar a usar Novorapid, depois começar a usar bomba, e aí mais de 1 ano depois de ter começado a usar bomba, o desejo de ser mãe chegou, né? E aí eu fui conversar com o médico novamente, e aí ele disse que eu não precisava esperar, porque eu já tinha um bom controle. Aí esse bom controle que ele disse na época, né, e o que ele esperava que eu tivesse para poder estar pronta para engravidar, fazia parte do planejamento, era ter uma glicada menor que 6,5. Coisas que na época eu não sabia desses valores, hoje em dia eu sei, né? Então, essa relação, né, da Gi com mãe, é justamente porque a minha bandeira levantada, além, né, de falar sobre diabetes, como a gente estava falando agora, como a Carol disse, que é o assunto favorito dela, que ela fala disso, ou até o Rafa, né, que fala disso no trabalho ou em qualquer lugar que ele vá, né, é uma oportunidade de educar em diabetes. Então, além dessa bandeira, né, do diabetes em geral, a minha bandeira é mostrar que nós, mulheres diabéticas, né, que tem diabetes prévio, diabetes tipo 1, podem engravidar e podem ter filhos de forma saudável. E ter filhos saudáveis. Né? Então, eu engravidei 2 vezes, eu tive 2 gestações e tive 2 filhos. E ninguém teve problema nenhum. Assim, eu me refiro a alguma sequela devido ao diabetes,
as crianças não tiveram hipoglicemia após o parto. Para não dizer que não aconteceu nada, eles nasceram gordinhos, mas não eram imensos, mas eram gordinhos, que também é uma característica da minha família. Eu nasci gordinho, meus irmãos nasceram gordinhos, os meus primos nasceram gordinhos, e não tem nenhum outro diabético na família. A única diabética sou eu, né? A sorteada, né? A lenda sou eu. Então, assim, eu acho que juntou aí essa ideia, né, da genética familiar e talvez um pouquinho ali de algumas hiper durante a gestação, mas tudo correu bem. Então, essa é a minha bandeira, né? De mostrar para outras pessoas que nós, mulheres diabéticas, também podemos ter filhos de forma segura e saudável. Pô, Gi, que legal, meu. Que legal, Gi. Eu tenho certeza que todas as mães, ou as que têm intenção de ser mãe, apesar que até aquelas que já por algum motivo decidiram não serem mães, se sentirão orgulhosas de ouvir isso, né? Pô, meu, que legal, de verdade, parabéns. Eu acho que o primeiro passo para qualquer coisa, é acreditar. Se você acredita, já existe uma chance daquilo acontecer, né? E aí a gente acaba, às vezes, ficando desacreditado por outras pessoas. Mas, pô, Gi, você é a lenda, meu. Então, tem jeito, né? A gente realmente veio pra cá pra poder... Fala aí, Gi, o que você quer falar? Aí veja só, Rafa, eu acho que o primeiro ponto realmente é esse, é você acreditar. Mas eu também queria deixar claro aqui que isso não aconteceu só porque eu acreditei, entendeu? Porque eu fui otimista e tive pensamentos positivos. Mas porque eu fui acompanhada por uma pessoa que sabia o que estava fazendo, né? Ele estudou e ele sabia que ele podia acompanhar a gestante, podia acompanhar uma diabética tipo 1 durante a sua gestação. Ele me preparou para isso, a gente se planejou e ele cuidou de mim a gestação inteira, né? Eu fiz isso 10 anos atrás. Exatamente 10 anos atrás eu estava grávida do meu primeiro filho. Imagino o que se pode fazer hoje, né? Eu fiz usando bomba, fazendo ponta de dedo. Conheço outras mulheres, né? Outras histórias de mulheres que fizeram sem bomba, só com caneta. Mulheres que fizeram com regular INPH. Mulheres que usaram sensores, outras que não. Então, é claro que quanto mais suporte a gente tem, teoricamente, mais seguro, né? Mas a gente pode fazer isso com os recursos básicos que são a insulina que você usa e fazer ponta de dedo, né? Então, assim, sim, o primeiro ponto é acreditar. E o segundo ponto é ter um profissional de saúde bom, preparado, que sabe o que está fazendo, para poder lutar com você, acreditar com você. Porque se ele não acreditasse, né, não adiantava. Se o obstetra não acreditasse, também não adiantava. Eu conheço relatos de pessoas, de mulheres, que chegaram grávidas já para o obstetra e aquele profissional de saúde disse para ela que aquilo não era uma boa ideia, ela já estava grávida, né? Então, assim, se ele não acredita que vai dar certo, ele não vai conseguir lhe ajudar, né? Então, os dois precisam acreditar, mas a gente precisa acreditar baseado em evidências, né? Em evidências científicas. Exatamente. Acreditar é o primeiro passo, né? Mas tem que acreditar, tem que ser um conjunto primeiro, né? Então, seu médico... Pô, eu encontrei uma médica agora em São Paulo aqui, doutora Natália Alencar, e eu tive um atendimento incrível com ela, atendimento em telemedicina. Ela fez algumas modificações na minha glicemia que trouxeram ela para... Putz, estou num patamar incrível de glicemia ali o dia inteiro, tá bem legal mesmo. Fiz a minha glicada, peguei o resultado ontem, deu 6,8. A minha meta com o tratamento com essa médica era de 6,5, né, máximo. Então eu tô em 6,8, tô um pouquinho acima ali. O meu colesterol tá um pouquinho alto. E agora eu vou brigar junto com ela, né, para que a gente consiga fazer isso. E é mó legal, né, você poder falar, vou fazer isso junto com o meu médico, porque é difícil, né? Às vezes a gente está tão condicionado a um tratamento não médico, né? Às vezes, sei lá, não tô falando de rede pública, porque aí não é a questão da rede, é a questão do profissional. Mas por vezes a gente acaba ficando decepcionado, né? Com alguns tratamentos que a gente tem. E a diabetes não é tipo uma dor de barriga, né? Que você vai lá, o cara fala, toma aí um Buscopan que passa. Não, é algo que a gente precisa de alguém com a gente.
Então é extremamente importante que você tenha um médico, tenha um endocrinologista, que nem a Carol agora sendo nutricionista. É muito importante você ter uma nutricionista. Carol, se quiser uma cobaia, estou aqui à sua disposição. E é isso, né? Acho que quanto mais, até talvez um psicólogo, você quiser fazer terapia, eu acho que quanto mais profissionais você tiver ao seu redor, né, isso realmente vai fazer com que você tenha melhores condições, né, de se tratar e chegar a um novo nível e ter uma vida boa, porque a gente pode ter uma vida boa, tá? A gente pode ter uma vida boa. Carolzinha, com você agora. Falamos com a Gi é a mãe. E nessa brincadeira nossa de hoje, você é a filha. Então, começando, a gente vai inverter um pouco. Então, você falou, na verdade, segundo, e aqui eu quero perguntar primeiro, sobre a importância, né, de você como filha, para que os pais tenham uma rede de apoio específica para os filhos, né, para que eles consigam ali auxiliar os filhos, estarem próximos dele, os auxiliem, os entendam quais são os momentos. Nós gravamos um podcast aqui onde uma das participantes disse que, se eu não me engano, um parente dela, não lembro se foi o pai ou a mãe, mas viu ela com uma hipoglicemia severa e não sabia o que fazer. Ligou para a mãe e falou: fulana tá meio estranha aqui, o que é? Então, é muito importante que os nossos familiares e quem está ao nosso redor consiga nos acompanhar ali, né, para poder fazer com que a gente esteja parado, seja o nosso plano B. Então, conta um pouquinho disso pra gente, por favor. Então, uma vez eu vi uma rede, assim, várias pessoas postando no Instagram, e é uma frase que fez muito sentido para mim, por mais que eu já tivesse noção que aquilo era importante, ter levado aquilo para uma frase fez muito mais sentido. Mesma coisa do Mindful Eating, né? A gente aprendeu antes e a gente soube o nome depois. Que era assim: quando alguém tem o diagnóstico de diabetes tipo 1, toda uma família, todos os amigos são diagnosticados também. Então, acho que assim, quando uma criança é diagnosticada, os pais também são. Então, quando há uma rede de apoio assim por trás, ajuda muito, porque se você tiver profissionais habilitados para te ajudar a fazer você acreditar que aquilo vai dar certo, a probabilidade de dar certo é muito grande. É que nem a Gi falou, que ela foi acompanhada por um médico que acreditou nela, que sabia o que estava fazendo. Desde o início do meu diagnóstico, né? Eu tive profissionais muito bons me acompanhando. Então, primeiro foi a minha pediatra, que desconfiou da diabetes tipo 1 só nos sintomas, antes do exame, e mandou direto para o hospital. A endócrino que me atendeu no hospital, ela me passou para o programa de especialidades que tinha aqui no Guarujá. E ela fez uma coisa que impactou muito meus pais, e eu ouvi uma vez escondida minha mãe falando isso, e eu acho que fez toda a diferença, assim, na maneira com que meus pais começaram a lidar com o meu diagnóstico. O meu pai chorava muito, ele entrou em depressão quando eu tive diagnóstico, porque ele achava que não era nada. Quando eu começava a chorar, para não aplicar insulina, para não furar o dedo no hospital, ele entrava no banheiro e chorava. E a minha mãe tinha que ficar comigo porque a enfermagem disse que eu só ia ser liberada quando ela aprendesse a aplicar insulina em mim. E dias antes de eu receber alta, os meus pais tinham muitas perguntas para endocrinologista, se eu ia poder fazer exercício físico, se eu ia crescer normal, se eu ia ter um bom desenvolvimento na escola. Preocupações que todos os pais têm, é normal. Eu era uma criança de 6 anos e eu sou filha única, então põe preocupação ao dobro aí. E a médica fez o seguinte: a médica pegou a mão do meu pai e a mão da minha mãe e levou eles para uma ala de oncologia. Chegando na ala de oncologia, a médica passou visita em todos os quartos. E lá dentro da ala de oncologia, era uma ala de oncologia infantil. Tinham crianças que estavam há anos morando no hospital. Eles estavam ali há muito tempo e eles não podiam sair dali.
Então, ela olhou assim para os meus pais e falou assim: a filha de vocês só tem diabetes. Ela vai precisar fazer controle, vai ser uma vida nova que vai vir por aí. Só que ela não tem limitação nenhuma. Ela não tem limitação igual essas crianças que estão aqui morando no hospital. Ela não vai viver dentro do hospital. Se ela conseguir um bom controle, ela nunca mais vai ser internada. Isso aconteceu. Eu nunca mais fui internada por nada. Então, eu achei que ali meus pais já levaram o primeiro baque. A diabetes não vai impedir ela de fazer nada. Depois, encaminhada para o programa de especialidades, eu fui atendida por vários profissionais, todos os profissionais muito bem atualizados. Sempre trabalharam assim a gente como um todo e a gente sempre foi uma família ali dentro. E eu acho que isso é o que mais importa. A gente sempre foi uma família ali dentro, todos os pacientes se conheciam. Dia de consulta era uma festa porque a gente se juntava, tinha a roda da psicóloga, e a gente conversava. E aí a gente pegou e tinha também muitos brinquedos lá, as crianças brincavam, eu brincava, tinha o gibi lá, aí eu sentava para ler os gibis. Então, esse suporte que a Gi falou é muito importante, porque se tem alguém que acredita em você, você começa a acreditar em você mesmo também, sabe? Tinham muitas pessoas muito bem informadas que acreditavam em mim. E que aí os meus pais começaram a acreditar em mim também, que eu poderia chegar lá. Se eu começar a chorar, a culpa é do dono Rafael, que me convidou para isso tudo. Mas foi basicamente isso. Eu acho que quando existe o suporte, você é capaz de fazer qualquer coisa. É a mesma frase que muita gente fala: a gente só não é capaz de produzir insulina, de resto você pode fazer o que você quiser. E aí eu passei por etapas na minha vida em que eu consigo ver isso muito claramente. Primeiro, os profissionais da saúde que me acompanharam e os meus pais foram os que foram me dando asas. Depois de um tempo, eu comecei a alçar voo sozinha, sabe? E isso não seria possível se não tivesse tido todo esse backstage por trás. Então, o recado para os pais, que foi a ideia que eu dei para o Rafa, é assim: o filho de vocês depende da crença de vocês. Então, se você acredita que ele não é capaz de fazer algo por causa disso, ele também vai acreditar nisso. Se você acredita que seu filho vai ser capaz, assim como qualquer outra pessoa, porque ele não tem nada demais assim, vocês entendem o termo que eu estou falando. Não é uma doença limitadora. Eu não gosto nem de chamar de doença, para mim é uma condição. Se você colocar ali foguinho nele, riscar um fósforo, ele vai acender normalmente. Então é isso. Os pais têm um papel muito, muito, muito importante, principalmente na fase da aceitação. Eu não lembro como foi a minha fase da aceitação, eu era muito pequena, mas eu lembro da fase da aceitação dos meus pais. Outra coisa também é que todo mundo vai ter que passar por isso. A fase da aceitação é o choque, é o porquê é comigo, porque isso está acontecendo, o que eu vou fazer, meu Deus. Depois você vai para a parte de estudar, entender e procurar melhorar, procurar longevidade, procurar conviver com aquilo, que foi o que aconteceu. E depois de um tempo, quando você acha que você já sabe de tudo, vem mais coisas, outras pessoas que te ensinam muito mais, e é um constante aprendizado. E aí, Gis, quer continuar? Deu uma bugada aqui, meu. Ai, Carol, acabou comigo! Ô, Que coisa mais louco! linda! Que coisa Carol, mais linda! parabéns, Carol. Amei, Carol. Eu acho que isso junta as duas coisas, né? A ideia de família que o Rafa estava falando, né? Eu, enquanto mulher,
tentando empoderar outras mulheres, né, a construir as suas próprias famílias, se assim elas desejarem, né, e você mostrando o seu momento filha, né, com a dor dos seus pais, porque quando você é criança, a aceitação precisa ser sua e deles, né? Se eles aceitam bem, você também aceita bem. E eu gosto quando você diz, né, a frase, né, que você falou, a sua filha só tem diabetes. Eu também não quero que as pessoas achem que a gente está minimizando, porque eu sei que tem gente que demora mais a aceitar e eu respeito demais isso. Eu não acho que seja uma bobagem, mas quando a gente olha nesse panorama, né, de que você, Carol, eu, o Rafa ou outros diabéticos, eles não precisam ter uma vida de hospital, né? Que aquela criança que tinha câncer, que estava ali há anos, é muito diferente, né, de nós. Eu também não gosto de chamar de doença, mas as pessoas chamam, eu também não me importo, mas eu sei que eu não sou doente. Quando as pessoas perguntam para mim, eu fiz até um post umas semanas atrás, né, para você, o que é diabetes? Aí eu disse, não produzir insulina. Então, eu sou diabética porque eu sou diabética tipo 1 porque eu não produzo insulina. Todo o resto depende do que a gente vai fazer, né? E do que está ao nosso alcance também, né? Porque vamos levar em consideração que tem algumas pessoas que não têm condições de ter o mesmo tratamento que a gente tem. Nós temos 3 tratamentos diferentes. E tem gente que não tem condições, eu sei. Mas veja, né? Veja que pensamento positivo é esse, entendeu? De você olhar para o seu filho, né, e conseguir ajudá-lo a levar, né, essa condição, a se cuidar, e tendo a certeza que se a gente fizer tudo, né, tudo que nos foi ensinado, a gente tem uma vida inteira pela frente, né, uma vida inteira. Então, assim, eu recebi muitos meses atrás, no começo do meu Instagram, eu fiz o meu Instagram que fala sobre né, sobre diabetes e tal, principalmente sobre gestação e diabetes, há 3 anos, quando eu engravidei do meu segundo filho. E aí eu tenho um seguidor que ele é pai de uma menina diabética tipo 1, e ele me disse uma vez, a gente conversou, né, no privado, e ele me disse uma vez que ele ficou muito triste com o diagnóstico da filha, acredito que assim, desse jeito que a Carol estava falando do pai dela, talvez, né? E que ele achava que a filha dele não teria um futuro, que ele não seria avô, que ela não seria mãe. Ele tinha medo, né, de ela não poder fazer nada, né, da vida dela. E depois que ele começou a me seguir, e depois que ele conversou comigo e que viu, né, que eu tinha conseguido engravidar e ter meus filhos e que tinha dado tudo certo, aquilo deu a ele uma esperança, entendeu? Ele conseguiu olhar para a filha dele, o diagnóstico da filha dele de uma outra forma. E ele costuma ser a minha referência de que qualquer coisa que a gente fizer para educar em diabetes e ensinar, né, as pessoas sobre isso, a gente pode estar ajudando alguém ou uma família toda, né? E aí eu sempre digo para ele, ela vai fazer o que ela quiser, desde que ela queira, né? E aí, dentro desse desde que ela queira, ela precisa querer se cuidar também. Então, se ela quiser se cuidar, ela vai ser mãe se ela quiser, ela vai se formar se ela quiser, ela vai trabalhar no que ela quiser. Porque eu gosto de falar, né, que o diabetes não nos limita. Então, a única coisa que a gente não pode fazer é produzir insulina. Acho que todo o resto, ou quase todo o resto, depende da gente. Então, eu vi um vídeo esses dias, eu não sei se esse vídeo chegou para vocês, mas um vídeo do João dizendo sobre a opinião dele de usar insulina, né? Se insulina era prisão ou se era liberdade. E eu me identifiquei muito, muito, muito com a fala dele. Porque a insulina hoje é a nossa oportunidade de alçar voos. E voos cada vez mais altos, porque... Gente, eu de verdade, eu entendo muito, mas eu nunca tive um pensamento pessimista com a minha diabetes. Eu sempre levei assim numa boa. Então, quando alguém me pergunta se eu fico triste, etc., o meu pensamento convergeu muito com o dele, que é pensar numa criança em 1921 que provavelmente faleceu porque não existia tratamento
e pensar no que essa criança me diria, né? Se tivesse a oportunidade de tomar essa insulina e eu que tenho essa oportunidade estar achando que, não sei, não me tratar, achando que é uma prisão e etc. E eu acho que quando você começa a pensar assim, as coisas se tornam muito mais leves, mais fáceis de se levar. Meu Deus do céu, eu vou embora e vou deixar vocês duas aqui. Amanhã de manhã eu volto só para encerrar o podcast. Aí teremos um podcast de 32 horas, será incrível. Infelizmente isso não funciona, mas, dá pra gente fazer vários aqui, hein? A ideia aqui, a gente tá conectado, tá rolando uma sintonia incrível. Eu vou fazer com vocês agora algo que fizeram comigo há algum tempo. E isso foi algo extremamente determinante na minha vida. Foi tão determinante que fez eu refletir até hoje. Durante vários tempos, mas até hoje eu ainda mudo algumas coisas. E pra gente terminar, eu vou fazer o invertido. Então, em vez de eu chamar a Gi primeiro, eu vou chamar a Carol primeiro. Carol, a pergunta que eu vou fazer pra você é: quem é você sem falar o que você faz? Quem é você sem falar o que você faz? Gente, Carol, para tornar isso mais fácil para vocês, eu sou o Rafael. Eu sou um cara criativo, energético e sempre disposto. Eu sou muito justo, corajoso e leal. Eu sou comprometido, sou respeitoso, sou simpático e não sou metido. Esse sou eu. Então é mais ou menos isso. Quem é você sem falar o que você faz. Que é o que mais importa, e eu acho que é o que mais a gente deveria refletir nas nossas vidas. acho que eu me descreveria como uma pessoa corajosa, uma pessoa sincera, esforçada além de tudo, muito estudiosa, uma pessoa com muita vontade de aprender, com muita vontade de ensinar e uma pessoa que tem muita facilidade de falar e conseguir manter qualquer conversa com qualquer pessoa na rua, em qualquer em qualquer lugar. Incrível, você viu? Nem foi tão difícil. Depois, com mais calma, reflita sobre isso. Eu acho que isso sempre vai trazer um viés bem interessante sobre a nossa vida. E você, Gi? Quem é você sem falar o que você faz? Eu sou a Gi. Eu sou resiliente, mesmo quando eu não sabia, né, o que era isso, né, o nome foi me dado depois. Eu sou resiliente, eu sou comprometida, amiga, leal, empática e sou bestona, porque eu sou muito emotiva, chorona. Aqui na minha terra a gente diz que eu sou manteiga derretida, porque eu me emociono muito facilmente. Acho que eu sinto as dores das outras pessoas também. Acho que é isso. Pô, Gi, eu gostei de tudo, só não gostei do bestona. Gi, você na verdade, assim como às vezes como eu sou muito emotivo e acabo pensando demais nas pessoas, né? Algumas pessoas, às vezes eu até me sinto como um bestão, mas aí eu falo não, eu tô vivendo a essência, né? Então, vocês que são mulheres, né? Vocês ainda têm a questão da parte feminina, né? Da parte da criação, da parte da doação. Então eu acho que é muito importante ouvir isso. Eu fico bastante feliz de ter conhecido vocês duas. A gente está numa sintonia bem legal aqui. Acho que os propósitos são os mesmos. Eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente se doa, eu acho que o universo devolve isso para a gente em forma de doação também. Então eu tenho certeza que não pode ser uma coincidência a gente estar aqui hoje gravando isso. Porque não faria sentido ser uma coincidência. Pô, imagina, a Gi é alguém que, sei lá de onde surgiu, eu também, para vocês duas, sei lá de onde surgiu, e de repente a gente está misturado aqui
não tem coincidência aqui, né? Tem realmente propósito. Então, essa pergunta que eu fiz para vocês, quem é você, sem falar o que você faz, eu convido vocês que estão nos ouvindo aqui, né? A gente até meio que esqueceu que tem uma galera que ouvindo a gente, né? Enfim, a gente pode estar em milhões de pessoas ao mesmo tempo. Aí a gente tá só nós três aqui trocando, né? Desculpa, tá, galera? Vocês estão junto com a gente aqui o tempo todo. Então a gente convida vocês também a fazerem essa pergunta para vocês, né? Dá uma pausa aí no podcast agora e responde. Quem é você, sem falar o que você faz? Com a Carol, a gente ia traçar um assunto aí sobre um programa que ela participa específico. Mas aí, pensando aqui, conversando, assim, durante aqui o podcast, eu não vou fazer isso nesse podcast. Eu acho que seria uma injustiça a gente dar pouco espaço para algo que, de certa forma, e até tem muito a ver com a coincidência que eu falei logo de manhã. Eu conheci um cara que não estava na minha vida de forma alguma, ele apareceu no encontro aí de uma academia que eu participo, e esse cara participa de um projeto chamado Docinhos no Guarujá. Ele não me contou muito, mas ele contou por cima. E hoje eu conheço a Carol, que me fala que melhorou as coisas e se conectou com uma galera no programa chamado Docinhos do Guarujá. Eu falei, não, é possível. Não é possível porque eu e a Carol a gente não se conhecia. Não é possível porque eu não fui lá falar, Carol, vem aqui que eu quero... Não. A gente se conheceu num evento de mais de 200 pessoas, e aí eu falei, se alguém tiver afim de vir gravar um podcast, ela falou, pô, eu queria gravar e tudo mais. Então, gente, coincidência, sintonia, eu sei lá o que é, mas eu começo a entender que, de certa forma, os caminhos se entrelaçam. Foi incrível. Eu vou pedir para vocês agora só deixarem uma mensagenzinha final para a galera. Agradeço vocês aí que nos ouviram até agora. Tenho certeza que a gente somou de alguma forma com a vida de vocês. Ficamos à disposição. Eu acho que a ideia aqui é nos conectarmos realmente. Então, Gi, conta pra gente como que as pessoas te acham na internet. Acho que o Instagram, né, é o mais famoso. Fiquem tranquilos que eu colocarei o perfil das duas na descrição aqui do podcast, independente de onde você estiver ouvindo. É só você dar uma baixadinha aí na página aí que você vai ver lá embaixo. E a gente está à disposição. Conta pra gente, Gi, onde que a gente te acha aí na internet para poder conhecer um pouco mais e bater um papo com você? O meu Instagram é o Diário de uma Gestante Diabética DM1. E aí, embora eu tenha começado ele, né, enquanto eu estava gestante, porque era para falar justamente desse acompanhamento da gestação, lá a gente fala de todos os aspectos do diabetes, né? Então, o meu dia a dia, o tratamento, coisas novas que aparecem, né? E sempre que aparece alguma coisa sobre gestação e diabetes, eu estou sempre interessada. Então, vez ou outra isso aparece lá. Não é todo dia, mas aparece com alguma frequência. Enfim, a ideia lá é trocar realmente informação sobre diabetes para que vocês possam ver, né? Que a gente pode ter uma vida normal, digamos assim, se você conseguir aceitar que o seu normal é aplicar insulina, né? Então, é o meu dia a dia, é para dividir experiência de diabetes, de gestação, de vida, né? E meus filhos aparecem lá, minha família, enfim. Então, a ideia do Diário da Gestante DM1 era mostrar que eu sou uma mulher diabética que tive 2 gestações e dividir isso com vocês. Ô, Gi, que legal. Que legal, meu. E os filhos da Gi, meu, são a coisa mais fofa do mundo. Tem uns vídeos dele falando te amo, mamãe, que é embaçado de ouvir, de assistir aquilo ali sem ficar emocionado, meu. Vocês vão ver lá, vocês vão conhecer. Realmente, Gi, parabéns. Foi um prazer imenso aqui poder estar aqui com você essa noite. Agradeço bastante. E, galera, a Gi vai, mas daqui a pouco ela tá de volta. A gente vai gravar um episódio aí. Deve estar no ar aí, eu acredito que seja por volta do 9º ou 10º episódio dessa temporada. Mas, pô, vai ser bem legal também. Ela vai trazer aí uma parte de tecnologia e vai ser até mais legal, que ela já vai estar familiarizada, já conhece toda a galera aí, todo mundo, e vai ser bem legal. Carol, conta você pra gente agora como que a gente te acha na internet. Eu acho que você aí na sua trajetória como nutricionista
tem bastante também a agregar, né, auxiliar o diabético, até porque a alimentação é algo crucial e necessário para que haja o entendimento. Então conta um pouquinho para a gente aí como que a gente te acha e deixa uma mensagem final para a galera aí. Então, eu criei há pouco tempo o meu Instagram para falar sobre diabetes e nutrição, que são duas coisas assim que eu sou apaixonada. O meu IG no Instagram é Carol com K, né? Carol Nutri DM1. E lá eu falo bastante sobre alguns alimentos que podem ajudar no melhor controle glicêmico. Eu explico também muitas coisas para quem não é diabético, porque eu tinha muitos amigos, muitas pessoas próximas e até alguns colegas da faculdade que queriam aprender mais sobre, então eu achei uma boa ideia. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só chegar lá que a gente está de braços abertos para dar informações a vocês. Legal, né? E é dando que se recebe, né? Até tirando um pouco do verso diabético, a hora que a gente tira algumas coisas dos nossos olhos, é a hora que essas coisas começam a permear a gente em essência. E isso serve para o dinheiro, isso serve para as amizades, isso serve, né, para o relacionamento, isso serve para muitas coisas. A hora que você passa a acreditar naquilo e tornar aquilo essência, aquilo passa a fazer parte de você. Então, eu estou muito orgulhoso de ter vocês duas, né, fazendo parte aí da minha rede de contatos. Realmente, vocês são pessoas que transbordam inspiração, né? Vocês me inspiram a me tornar alguém melhor a cada dia. Tenho certeza que eu estou com vocês nessa jornada. Eu sei que a batalha vai ser difícil, né? A vida chega com 2 pés no peito, não tem jeito. Mas, a gente vai levantar junto, aí eu tenho certeza que junto a gente vai vencer. A gente já venceu, né, na verdade. Eu sou do pressuposto de que a única energia que poderia nos parar quer ver a gente vencer. Então, não tem sentido, né, a gente achar que a gente não consegue. Né? Eu acho que o final é sempre feliz, e se ainda não está feliz, é porque não chegou no final. Então, Gi, Carol, muito obrigado, uma excelente noite para vocês aí. Para quem não sabe, a gente está gravando isso aqui agora, 11 horas da noite. A gente está aqui moendo aí para vocês. Então, galera, muito obrigado por vocês terem nos ouvido até o final aqui. Espero que vocês gostem. Nos encaminhem aí mensagens, aí sugestões. A gente está aberto a receber vocês da melhor forma. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Muito obrigado. E é isso. Fui!